Olá, meu nome é Verônica, eu vou falar um pouquinho sobre viroses. Então, são doenças causadas basicamente por vírus, certo? Independente desse vírus ter RNA ou DNA no material, como material genético dele, tá? E como são muitas doenças, eu vou falar um pouquinho das formas de transmissão, da profilaxia e depois de algumas no geral, tá? Então vamos lá, formas de transmissão. Nós temos via respiratória, saliva, picada de mosquitos vetores, então são os hematófagos, tá? E outras. O que entra aqui? Por exemplo, relação sexual desprotegida, tá? Profilaxia, que é o então de cuidar das pessoas que estão doentes e evitar que mais pessoas fiquem doentes. Então, tratar o doente, regra básica para qualquer doença. Vacina. A vacina, existe para algumas viroses, para muitas bacterioses, mas ela não é uma regra. Então, a vacina não é garantida, tá? Nem sempre ela existe. Erradicação do vetor, então no caso de mosquitos vetores, se a gente eliminar os mosquitos, a gente não tem mais a transmissão da doença, certo? E medicamentos. Quais medicamentos são esses? São antibióticos? Não, jamais. Antibióticos são substâncias feitas para tratar de células. Vírus não são células, a gente não tem como tratar uma coisa acelular com uma substância que age em células, certo? Jamais antibióticos. A gente tem antirretrovirais, tem outros tipos de substâncias que vão trabalhar, então, de acordo com o ciclo da doença, com o ciclo daquele vírus dentro do organismo da pessoa, tá bom? Quais doenças a gente tem? Todas essas. Todas são importantes? Sim, todas são importantes. Herpes é uma coisa que pode aparecer na adolescência. Catapora, infância, geralmente você tem uma vez, depois não mais, tá? HPV agora, tá super em alta, é importante saber. Raiva, a gente tem campanhas anuais do governo para vacinação dos cachorros, para evitar esse tipo de doença, tá? Ela é grave se ela chegar num dos estágios finais, e esse estágio final acontece muito rápido, é questão de horas, tá? Hepatite e poliomielite são muito importantes também, tá? Só que as mais interessantes aqui para você saber, e saber mesmo, são a gripe, a raiva está escrita 2 vezes, perdão, a gripe, AIDS, febre amarela e dengue. Essas doenças aqui, elas têm uma repercussão social muito grande e o governo gasta muitos recursos no intuito de diminuir as pessoas que têm essa doença, porque muitas delas podem ser fatais. No caso da AIDS, ela não é diretamente a doença que causa a morte. Ela permite que outras doenças chamadas oportunistas entrem no organismo fragilizado e aí a pessoa vai morrer, por exemplo, de tuberculose e não de AIDS. Mas ela contraiu tuberculose porque o sistema imunológico dela, sistema imunitário, estava debilitado por causa da AIDS, tá? Então, assim, bacana saber, gripe, AIDS, raiva, febre amarela e dengue. Essas duas aqui são essenciais, tá? As duas são transmitidas por mosquitos, na verdade, são vetores, tá? A Aedes aegypti, no caso do meio urbano, e tem um outro gênero de mosquito para o meio silvestre, para uma delas, que no momento não convém, tá? Tem vacina? Então, tem, mas não para dengue. Então, não adianta nada achar que está tudo resolvido, tá? Então, é isso. A ideia é relacionar cada uma delas com cada doença. Claro, uma doença não tem todas essas vias. Cada doença tem uma forma de transmissão específica, bem como uma profilaxia. Apesar de tratar o doente ser básico para todas, tomar medicamentos geralmente também é comum e erradicação do vetor quando ele tem, tá bom? Bom, é isso, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada.